Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, volume 1. Comentário no Salmo 2. Título: Não estaremos errando em nossas considerações sobre este salmo magnífico se o chamarmos Salmo do Príncipe Messias. Apresenta-nos em visão impressionante a agitação dos povos contra o ungido do Senhor, o propósito firme de Deus exaltar o seu Filho e o reinado sublime desse Filho sobre todos os inimigos. Leamos com os olhos da fé, vendo como em espelho o triunfo final de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os inimigos. Lotte faz as seguintes observações sobre este salmo. O estabelecimento de Davi no trono, apesar da oposição levantada pelos inimigos, é o tema do salmo. Davi sustenta um caráter duplo, um literal e outro alegórico. Se lermos o salmo do princípio ao fim, primeiro tendo em vista o Davi literal, o significado fica óbvio e se coloca acima de disputa pela história sagrada. Há indubitavelmente um brilho incomum na expressão e sublimidade das figuras, e o estilo é exagerado de vez em quando, como se de propósito quisesse sugerir e conduzir-nos à contemplação de temas mais altos e mais importantes que estão ocultos. Em conformidade com esta admoestação, se fizermos outra pesquisa do Salmo em relação à pessoa e interesses do Davi espiritual, uma nobre série de eventos imediatamente vem à vista e o significado fica mais óbvio, como também mais elevado. A coloração, que pode ser muito forte e brilhante para o rei de Israel, já não é quando colocada sobre o seu antítipo. Depois de considerarmos atentamente os assuntos em separado, examinemos em conjunto e veremos a plena beleza e majestade deste poema extremamente encantador. Perceberemos os dois sentidos muito distintos ao mesmo tempo, em que cooperam em perfeita harmonia e mantêm semelhança maravilhosa em toda característica e aspecto, enquanto a analogia entre eles é preservada com toda exatidão, que a cópia pode passar pelo original. Nova luz é lançada continuamente na escolha das palavras. Novo peso e dignidade são dados aos sentimentos, até que, pouco a pouco, subindo das coisas de baixo para as coisas de cima, dos assuntos humanos para os assuntos divinos, sustentam o grande tema importante e, finalmente, o colocam nas alturas e brilho dos céus. Divisão. Entenderemos melhor este salmo se o virmos como um quadro de 4 partes. As nações se amotinam, versos 1, 2 e 3. O Senhor dos céus zomba das nações, versículos 4 a 6. O Filho proclama o decreto, versos 7 a 9. E o conselho dado aos reis para obedecer ao ungido do Senhor, versos 10 ao 12. Esta divisão nos é sugerida pela lógica e também nos é garantida pela forma poética do salmo, que naturalmente se divide em 4 estrofes de 3 versículos cada. Exposição. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Temos nestes primeiros 3 versículos a descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. Não é necessário melhor comentário sobre esse trecho do que a canção apostólica registrada em Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Porque, verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O salmo começa abruptamente com uma pergunta irada
e não para menos que a visão de criaturas armadas prontas para batalhar contra o seu Deus pasmasse a mente do salmista. Vemos as nações se amotinando, o mar rugindo, lançando-se de um lado para o outro em ondas revoltosas, como o oceano em meio à tempestade. E notamos os povos imaginando em seus corações coisas vãs contra Deus. Onde há grande amotinação, há também loucura, e neste caso a loucura é extrema. Note que a comoção não foi causada pelos povos, mas são os líderes que fomentam a rebelião. Os reis da terra se levantam. Com determinada intenção de prejudicar, eles se põem em formação opositora contra Deus. Não se tratava de amotinação temporária, mas de ódio entranhado, porque eles se levantam resolutamente para resistir ao príncipe da paz. Os príncipes juntos se macomunam. Empreendem a guerra astuciosamente, não com afobação imprudente, mas com deliberação. Servem-se de todas as aptidões que o ofício oferece. Como o faraó clamam, usemos sabiamente para com ele. Êxodo 1, verso 10. Que os homens fossem a metade cuidadosos no serviço de Deus para servi-lo sabiamente, como os inimigos são para atacar o seu reino astuciosamente. Os pecadores são habilidosos nesse empreendimento, ao passo que os santos são obtusos. Mas o que estão dizendo? Qual é o significado desta comoção? Rompamos as suas ataduras. Em outras palavras, sejamos livres para cometer toda sorte de abominações. Sejamos nós os nossos próprios deuses. Livremos-nos de toda restrição. Juntando descaradamente pela proposição traiçoeira de rebelião, acrescentam, sacudamos como se fosse questão fácil, lancemos rápida e descuidadamente de nós as suas cordas. O quê? Vocês reis pensam que são Sansão? Acham que os bandos da onipotência não passam de vimes frescos diante de vocês? Vocês sonham fazer em pedaços e destruir os mandatos de Deus, os decretos do Altíssimo, como se não passasse de estopa? E chego a dizer, sacudamos de nós as suas cordas? Sim, há monarcas que disseram isso e ainda há rebeldes assentados em tronos. Por mais insensata que seja a decisão de amotinar-se contra Deus, trata-se de algo em que o homem tem persistido desde a criação e continua até hoje. O reinado glorioso de Jesus nos últimos dias não se consumirá até que uma luta terrível confusione as nações. A sua vinda será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Malaquias 3, verso 2. E aquele dia vem ardendo como forno. Malaquias 4, verso 1. A terra não ama o seu monarca legítimo, mas aferra-se ao poder do usurpador. Os conflitos terríveis dos últimos dias ilustrarão o amor que o mundo tem pelo pecado e o poder que o Senhor tem em dar o reino ao seu unigênito. Para o pescoço ímpio, o jugo de Cristo é intolerável, mas para o pecador salvo é suave e leve. Podemos nos julgar por este critério. Amamos esse jugo ou desejamos lançá-lo para longe de nós? Verso 4. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Tiremos nossa atenção da câmara do conselho dos ímpios e do tumulto encolerizado dos homens e nos dediquemos ao lugar secreto da majestade do Altíssimo. O que Deus está dizendo? O que o rei fará com os homens que rejeitam o seu filho unigênito, o herdeiro de todas as coisas? Observe a dignidade tranquila do Onipotente e o desprezo que ele dá aos príncipes e povos furiosos. Ele nem teve o trabalho de levantar-se para lutar contra eles. Ele os menospreza, pois sabe como são absurdas, irracionais e fúteis os esforços feitos contra ele. Portanto, ri-se deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Depois de rir-se, Deus fala, não precisa atacar. O sopro da sua boca é suficiente. No momento em que o poder desses povos está no ápice e a fúria no ponto mais forte, sai a palavra divina contra eles. O que ele diz? É um veredicto muito atormentador. Eu, porém, diz ele,
Apesar da sua maldade, apesar dos seus ajuntamentos tumultuosos, apesar da sabedoria dos seus conselhos, apesar da perícia dos seus legisladores, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Não é uma exclamação tão imponente. Ele já fez aquilo que o inimigo procura impedir. Enquanto propunham, ele dispôs o assunto. A vontade do Senhor é feita e a vontade do homem se irrita e se enfurece em vão. O ungido do Senhor é nomeado e não será deposto. Relembre todos estes séculos de infidelidade, escuta as palavras arrogantes e duras que os homens têm falado contra o Altíssimo. Ouça o trovão retumbante das aclamações da terra contra a majestade dos céus e, em todo o tempo, pense que Deus está dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Jesus, porém, reina. Ele, porém, vê o trabalho difícil da sua alma e o seu reino incapaz de sofrer ainda virá. Quando tomar para si o seu grande poder e reinar do rio até aos confins da terra. Mesmo agora ele reina em Sião, e nossos lábios alegres soam os louvores do Príncipe da Paz. Maiores conflitos são preditos, mas estamos confiantes de que a vitória será dada ao nosso Senhor e Rei. Triunfos gloriosos ainda estão por vir. Que venham logo, nós pedimos, ó Senhor. É a glória e a alegria de Sião, que o seu Rei nela esteja, guardando-a dos inimigos e enchendo-a de coisas boas. Jesus está sentado no trono da graça e o trono de poder está no meio da igreja. Nele está a melhor proteção de Sião, que os seus cidadãos nele se alegrem. Teus muros são força, e em tuas portas um guarda dos guerreiros celestiais vigia. Nem se mexerão as tuas profundas fundações, firmadas nos conselhos e amor de Deus. Teus inimigos em vão planejam guerrear contra o trono divino, em vão se amotinam, como ondas grandes com rugido bravio, que dão e morrem na praia. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Comentando o verso 7. Este salmo usa certa forma de drama, pois agora outra pessoa aparece falando. Examinamos a câmara do conselho dos ímpios e o trono de Deus. Agora vemos ungido declarando os direitos de soberania e informando aos traidores o destino que lhes espera. Deus se riu dos conselhos e delírios dos ímpios e agora o próprio Cristo, ungido, surge como Redentor ressurreto. Declarado ser Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1, verso 4. Olhando os rostos irados dos reis rebeldes, o ungido diz: se isto não for suficiente para silenciá-los, recitarei o decreto. Este decreto conflita diretamente com os estratagemas dos homens, pois a tendência geral é o estabelecimento do mesmo domínio contra o qual as nações estão se amotinando. Tu és meu filho. Esta é uma nobre prova da divindade gloriosa do nosso Emanuel. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 1, verso 5. Quanta misericórdia é termos um Redentor divino em quem podemos colocar confiança. Eu hoje te gerei. Caso diga a respeito à divindade de nosso Senhor, não tentemos investigar, pois se trata de uma grande verdade, uma verdade a ser recebida com reverência e não insolentemente esquadrinhadas. Poderíamos acrescentar que, caso se relacione ao unigênito na sua natureza humana, também devemos nos alegrar no mistério e não tentar violar a santidade mediante inquirição intrusiva nos segredos do Deus eterno. As coisas que nos são reveladas bastam, sem termos de nos arriscar em especulações vãs. No esforço de definir a Trindade ou desvelar a essência da divindade, muitos homens se perderam. Houveram grandes naufrágios. O que temos a fazer? É um mar como esse com os nossos frágeis barquinhos? Comentando os versos 8 e 9. Pede-me.
Era costume entre grandes reis dar a favorecidos o que eles pedissem. Veste capítulo 5, verso 6, Mateus 14, verso 7. Assim, basta Jesus pedir para ter. Aqui ele declara que os seus inimigos são a sua herança. Diante deles, ele declara este decreto: olhem aqui. Brada o ungido, segurando no alto, com a mão perfurada, o cetro do seu poder. Ele me deu isto, não apenas o direito de ser rei, mas o poder de conquistar. O Senhor deu ao seu ungido a vara de ferro, com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. E apesar da força imperial, eles não passarão de vasos de oleiro facilmente despedaçados, com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados. Os vasos de oleiro não serão restaurados caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Jesus os golpear. Pecadores, buscai a graça divina, cuja ira vós não podeis suportar. Correi para o abrigo da cruz, e lá encontrareis salvação. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos destruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçai no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Comentando o verso 10. A cena muda novamente, e conselhos são dados aos que foram aconselhados a rebelar-se. Eles são exortados a obedecer e dar o beijo do respeito e afeto àquele a quem eles odiavam. Sede prudentes. Sempre é prudente e sábio estarmos dispostos a aprender, especialmente quando o ensino de respeito à salvação da alma. Agora, pois, sede prudentes. Não demore mais, mas se deixem levar pelo bom senso. A sua guerra não terá sucesso, portanto desistam e rendam-se alegremente àquele que fará vocês se curvarem, caso se recuse a aceitar o jugo que ele oferece. Como é sábio e prudente, como é infinitamente sábio e prudente obedecer a Jesus, e como é extremamente terrível a loucura dos que continuam sendo seus inimigos. Comentando os versos 11 e 12. Servi ao Senhor com temor. A reverência e humildade devem estar combinadas com o serviço. Ele é um Deus grande e nós somos criaturas pequenas. Curvemo-nos em adoração humilde e que um temor filial se misture com toda a nossa obediência ao grande Pai dos séculos. Alegrai-vos com tremor. Nunca deve faltar o temor santo combinado com a alegria do cristão. Esta é uma combinação sacra, que há um cheiro suave. Temos de cuidar para que não queimemos outra combinação no altar. O temor sem a alegria é tormento, e a alegria sem o santo temor é presunção. Note a argumentação solene em prol da reconciliação e obediência. É terrível perecer em meio ao pecado, no pleno caminho da rebelião. Contudo, como é fácil a sua ira nos matar de repente. A sua ira não precisa ser aquecida 7 vezes mais. Basta se inflamar um pouco e já estamos consumidos. Pecador, preste atenção aos terrores do Senhor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Note a bênção com a qual o Salmo finda. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Temos parte nesta bem-aventurança? Confiamos nele? A nossa fé pode ser fraca como o fio da teia da aranha, mas se for real, somos bem-aventurados segundo nossa medida. Quanto mais confiamos, mais completamente conheceremos esta bem-aventurança. Podemos encerrar o Salmo com a oração dos apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Lucas 17, verso 5. O Salmo 1 apresentou um contraste entre os justos e os ímpios. O Salmo 2 é um contraste entre a desobediência tumultuosa do mundo ímpio e a exaltação certa do justo Filho de Deus. No Salmo 1, vimos os ímpios serem afugentados como a palha. No Salmo 2, os vemos feitos em pedaços como vaso de oleiro. No Salmo 1, vimos os justos como as árvores que crescem à beira dos rios. No Salmo 2, contemplamos Cristo, a cabeça da aliança dos justos, em situação melhor do que as árvores que crescem à beira dos rios, porque ele foi feito rei de todas as nações.
e diante de quem todos os gentios se curvam e beijam o pó, enquanto ele mesmo dá uma bênção a todos os que põem a confiança nele. Os dois salmos são dignos da mais profunda atenção. São, na realidade, o prefácio ao livro dos Salmos. Os antigos os consideravam um só. Mas, na verdade, são dois salmos. Pois, acerca deste, Paulo diz que é o Salmo 2, Atos 13:33. O Salmo 1 mostra o caráter e destino dos justos. O Salmo 2 ensina que os salmos são messiânicos e falam de Cristo Messias, o príncipe que reinará do rio até aos confins da terra. Temos certeza de que ambos os salmos têm uma perspectiva profética de longo alcance, mas não nos sentimos competentes para tratar desse assunto e o passamos a mãos mais capazes.